aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. A gente vai estar agora desenvolvendo aí as próximas features da nossa lista, né, de repositórios do GitHub. E a primeira coisa que eu quero fazer, antes de eu chegar no input, eu quero exibir essa lista, né? Porque a gente está enviando aqui a lista, porém a gente nunca está vendo o resultado disso. Então, aqui na nossa lista de colunas, a gente vai ter aqui o nosso container, o nosso body, né, um container. A gente tem como child desse container uma coluna, e a gente já tem muita informação começando a aparecer aqui, certo? Então a gente tem os textos, o botão, e ali a gente vai ter depois a lista. Eu gostaria de ter isso separado em dois componentes. Então a gente vai começar a dar uma organizada rapidinho, beleza? Então eu vou ter um componente para renderizar o novo texto e mudar texto, que no caso seria vai ser o nosso formulário depois, e eu vou ter um componente para exibir a lista. Nesse momento eu vou criar só o componente para exibir a lista, certo? Então eu vou criar aqui no componente o meu lista repository, list repository, né? Então eu vou fazer aqui e vou colocar ele como um ponto .dart. E eu primeiro tenho que importar o Flutter material, Flutter, show, e eu tenho que criar um stateless widget, que vai ser o nosso list repository. O que o nosso repositório vai receber? A nossa lista de repositórios, ele tem que receber um final list de repositório, que eu vou fazer aqui, ó, autocomplete, auto-import, né? Só dei o enterzinho. E eu vou chamar de repositories. Vocês viram que eu estou fazendo muito isso de chamar o nome de variável com underline. No Dart, por padrão, quando você chama uma variável com underline, ela vai ser uma variável privada. Então, isso é só uma questão de segurança para que um componente não altere uma coisa do outro. Então, cada classe vai ser responsável por alterar seus próprios componentes. E eu vou adicionar aqui no nosso construtor o meu repositório como um parâmetro, certo? Can't start with underscore. Ah, tá. É porque quando a gente recebe o parâmetro, a gente não pode usar o privado, né? Então, porque na verdade essa variável a gente está recebendo. Então a gente não tem o controle sobre como ela vai estar sendo controlada, porque ela vem do topo. Beleza, então aqui a gente já tem o nosso list repository. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, antes de qualquer coisa, eu quero retornar um texto só para saber qual que é o tamanho desse repositório, né? Então eu vou retornar um texto com repositórios.length e eu vou chamar aqui num template string. Então, no momento, meu list repositório vai só mostrar quantos repositórios eu tenho. Então, agora no meu home, eu estou voltando aqui para o meu home, eu vou chamar minha função, né, o meu componente list repository. Essa é a importância de criar componentes para organizar código. Então, a gente vai tentar ter menos lógica aqui na tela. E o meu list repository, ele vai receber o meu repositories, certo? O meu list repository eu auto-importei, então ele está aqui em cima. E eu vou só separar ele também para que a gente tenha os nossos códigos organizados, certo? Então aqui eu tenho que enviar o meu repositories como o meu underline repositories. Agora sim, está bacana, está show. Uma coisa que eu quero fazer, obviamente a gente vai ter uma lista aqui, eu não quero mostrar a lista no meio da tela porque vai ficar estranho. Então eu vou passar os botões lá para o topo. Então eu vou remover o meu main axis alignment para que a nossa coluna esteja no topo. Eu tenho alguma opção aqui no container, eu vou ter uma opção de padding. Eu quero fazer um padding só para que a gente tenha ali uma distância dos cantos, né? Então, tanto da esquerda, direita, topo e bottom. Beleza, então agora a gente já tem ali aparecendo o nosso 10, que são os nossos 10 repositórios que a gente já baixou, e como o nosso hot reload ele não atualiza o estado, né, a gente ainda tem os 10 repositórios ali, a gente nem precisa fazer requisição de novo para testar. Isso que é muito interessante do Flutter, certo? Então agora o que eu vou retornar é um componente específico para criação de listas. E é um componente muito performático, porque ele vai criar suas listas e você pode ter uma lista de 1 milhão de elementos que o seu sistema não vai dar lag. Ele controla quantas listas estão sendo exibidas e ele só renderiza o que está sendo exibido. Então vamos supor que você tem uma lista de 100 elementos e 10 elementos estão sendo exibidos na tela. Só esses 10 estão sendo realmente renderizados. Os outros 10 vão ser renderizados assim que você fazer um scroll para baixo da tela. Então a gente poderia fazer um list view, que seria uma lista normal que o Flutter tem, porém esse elemento que eu estou falando, ele é um list view builder. Então ele vai fazer um build dos seus elementos e vai fazer todo esse controle para você. Para fazer esse controle, ele tem que saber como ele gera um novo elemento, que vai ser o nosso item builder, é a nossa função, e quantos elementos você tem, que é o item length. Então aqui eu tenho um item count, que vai ser o meu repositories.length. E o nosso builder, ele vai estar aqui no topo. O nosso builder, ele basicamente vai receber uma função. Eu posso dar um Ctrl espaço que ele faz a mágica para mim. Com o context que eu estou e o index do item que eu estou trabalhando.
é basicamente tudo que a gente precisa. A gente precisa saber qual que é o index atual. E o que eu vou retornar aqui, gente? Eu vou retornar um componente que a gente também já tem pronto, chamado ListTile. Ele é só um componente bem bonitinho para exibir uma lista de elementos. Esse componente ele vai receber como parâmetro o title, que nesse caso eu quero enviar como o meu repositórios, acessando o index do meu repositório, .name. Então eu vou ter um title que vai ser o nome do repositório e um description ou subtitle, um subtitle do repositories index novamente, .description. Isso é interessante porque ele já vai fazer toda a lógica para a gente para exibir um nome com um texto um pouco mais negrito, assim, um pouco maior, e um subtitle do descrição do repositório, que é tudo que a gente quer. Nesse caso, você pode ver que ele já está reclamando aqui porque string não é assinado por um parâmetro widget. Isso acontece muito no Dart. A gente tem que sempre passar widgets. Então, tanto aqui no nosso título eu vou passar um texto, quanto embaixo no nosso subtítulo eu também vou passar um texto. Você poderia criar widgets dinâmicos e esse que é o interessante do Dart. Vamos salvar? Ok. O que aconteceu aqui? Ele está reclamando que the getter visible was called on null. O nosso repositório, o nosso builder, né, ele está esperando alguma coisa que não existe, então visible was called on null, dentro da coluna. Qual que é o problema? É um pouco complicado o que aconteceu aqui. Eu tive esse problema também, eu tive que dar uma buscada a mais para entender, porém, basicamente, a nossa lista ela pode ser de qualquer tamanho, e o nosso componente ele não sabe exatamente qual que é o tamanho da nossa lista. Então, para você renderizar uma lista que pode ser de qualquer tamanho, né, pode ser gigante, você vai precisar de um outro componente, que é o que a gente chama de expanded. Esse componente é um componente usado para criar visuais flexíveis, então ele é como se fosse uma div flex, então você poderia usar isso para criar ali o seu texto, criar o seu botão, criar a sua lista, e aqui nesse caso eu vou usar só para que a nossa lista ela fique organizada aqui, porém a nossa lista eu não falei que ela é um child, né, do expand, então beleza, agora eu creio que já vai funcionar. Olha só, que coisa bonita, agora a gente já tem essa lista, porém, eu creio que você está vendo aí que está um pouco estranho, certo? Nossa lista está muito colada uma coisa na outra, não sei quando o item começa, quando o outro acaba. Então, eu vou deixar isso um pouco mais bonito. Vamos voltar aqui para nossa lista. Ao invés de retornar um list_style, eu vou retornar um card. Um card é um componente do Material Design que é muito bonito. E o filho do nosso card vai ser o nosso list_style. Então, eu vou inicialmente só fazer esse beautify aqui rápido para que a gente retorne um card e que dentro desse card tenha o nosso list_style. Vamos salvar, vamos ver o que acontece. Olha, tá um pouco mais bonitinho. A gente consegue ver os cards, a gente consegue ver um pouco ali a distância, o awesome flutter, quais são o que eles encontraram. Porém, eu acho que a sombra ela poderia ser um pouquinho maior. É uma das propriedades do card, é o Elevation. A gente já viu isso no Raised Button. E muitos componentes do Material vai ter essa opção, que é basicamente para controlar a sombra. Eu vou colocar aqui 5.0. Olha, já ficou muito mais bonito, certo? Outra coisa é que o card ele está um pouco grudado no seu conteúdo, né? Então eu gostaria de ter um pouco de padding dentro desse card. Então a gente tem a opção de padding, eu não sei. A gente tem uma opção de margin, porém eu não creio que é o que a gente quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar o nosso list_style agora, na verdade, como um padding. Então eu vou só chamar um padding. Então é isso. Eu vou fazer aqui que ele tenha um add inset de 10 para ter um padding de 10 e que ele tenha um child que vai ser o nosso list_style. Fiz aqui um pouco rapidinho, usando o Beautify. Eu só adicionei um componente page no topo. Você quer ver uma coisa um pouco mais legal que isso? É que se você está usando a extensão do VS Code, você pode marcar o seu objeto, que nesse caso é o list_style, e você sempre tem essa lanterninha aqui do lado, né? Vocês estão vendo isso toda hora. Porque a gente tem muito recurso, gente. E a gente vai começar a ver agora. Eu posso fazer um wrap de todo esse list_style com uma coluna. Então, se eu quero fazer que isso agora seja uma coluna, posso fazer uma row, local variables, method widget. Eu quero fazer, isso aqui é para extrair, né? No caso, eu quero fazer um wrap com padding. No caso, ele não tem o padding aqui, porém ele tem um column e ele tem um row. Eu creio que eu poderia colocar um column aqui. O column ele vai ser importante depois quando a gente colocar o botão, né, para abrir o repositório. Porém, nesse caso, eu vou só fazer com que esse objeto do column, que no caso eu vou manter aí, eu vou fazer um wrap com padding. Vocês viram como é que é fácil? Então aqui eu poderia fazer um wrap com várias coisas, né? Vamos ver de novo as opções, né? Deixa eu marcar de novo esse meu list_style.
Eu posso fazer o wrap com column, container, padding, row, string builder. Então a gente tem muitas opções. Nesse caso eu quero fazer o wrap com padding e ele automaticamente colocou 8 para mim. Achei esse número interessante. E vocês vão ver que ele colocou const. Isso é uma coisa importante sobre performance do Flutter. Eu acho que tem muita coisa para falar, certo? O Flutter, quando você está renderizando as coisas, ele vai renderizar, né, obviamente, um montão de coisas toda vez que algo muda. Porém, quando você coloca alguma variável como constant, como no caso você chama um determinado valor com constant, nesse caso estou falando que o padding é 8, o Flutter nunca vai executar essa função de novo. Então ele já sabe que o padding é 8, ele nunca vai executar de novo, porque você definiu como constant. Isso é uma boa prática quando você tem coisas que são funções ou classes que você está executando, no caso desse adding sets, que são fixas, certo? Porque o nosso texto a gente não pode, porque o nosso texto depende do nome, mas outras coisas como esse padding a gente pode. Então isso é uma coisa importante aí para o futuro quando você está instanciando uma classe. Eu não consigo falar isso aqui que é um const 5, porque isso não é uma classe. Porém, quando você está instanciando uma classe, você pode. Então vou salvar de novo. Olha só, eu creio que já ficou muito melhor. Agora a gente já está usando uma coluna que tem os nossos widgets. A gente tem um padding para o nosso list. E eu vou adicionar aqui, no momento só de exemplo, eu vou adicionar um button. E a gente tem uma opção que é o button bar. Ele vai fazer uma barra de botões, né? Então seria para você colocar vários botões dentro. Porém, ele só tem um estilo que eu acho bem interessante. Nesse caso, eu vou colocar só um flat button. Então eu coloquei um children para esse button bar. E eu vou colocar um button flat, que é um botão mais simples, né? Não é esse botão cheio de cor. No momento, eu vou deixar o onPressed dele vazio. Depois a gente vai usar o nosso URL Launcher aqui. E eu vou usar o child dele de text abrir repositório. Show? Deixa eu fazer aqui as coisas ficarem um pouco mais organizadas. Show. Vamos salvar? Vamos ver como é que ficou? Olha só, agora a gente tem um botãozinho aqui bonitinho, abrir repositório, ele não faz nada no momento, porém a gente já tem esse botão bar. O que é o interessante no botão bar? Imagina que depois eu quero uma função, por exemplo, para clonar repositório. Eu só adiciono um outro botão aqui e ele já vai funcionar bonitinho, certo? Eu vou deixar por enquanto só o nosso abrir repositório, mas eu acho que é bem interessante para a gente saber isso. Então agora a gente já tem uma lista, olha só. É interessante que essa lista, como ela está numa coluna, a nossa coluna tem o primeiro que é o nosso formulário, e a gente tem a lista aqui embaixo. Então a gente pode buscar de novo, por exemplo, se a gente mudar o filtro, diretamente lá do bottom. A gente não precisa fazer um scroll para o top para fazer essa busca. Isso é bem interessante. Então, esse vídeo a gente acabou de ver como criar uma lista, como estilizar um pouco, deixar a lista bonitinha. Vamos dar uma olhada no formulário? Eu acredito que a gente consegue fazer isso nesse vídeo ainda. Vou criar aqui Agora, o nosso texto e botão, eles têm que ser dentro de um outro componente, que eu quero criar um componente para o formulário, certo? Então, aqui eu vou criar o meu repository form. Eu vou chamar de form repository, só para que a gente tenha aqui um nome um pouco parecido ali com o list. Tenho que importar o nosso material, né? Então vamos importar o material Dart, criar um stateless widget. Então vocês veem que, beleza, você pode não entender muito o que você está fazendo, mas está fazendo tantas vezes que você já sabe o que você tem que fazer, certo? Então é importante não só ver o vídeo que eu estou fazendo, mas escrever código você mesmo. Não só como código exatamente o que eu fiz, tenta fazer algo diferente, tenta fazer uma API que busca Pokémon, tem API de Pokémon Free, tem API de filmes que você tem grátis, então tem vários tipos de API que você pode usar. Tem API, por exemplo, no Brasil a gente tem uma API que chama Via CEP, que você digita um CEP e ele vai te retornar o endereço desse CEP, o que é muito interessante e você pode fazer isso aí no Flutter. Eu deixo aí como desafio para vocês e se alguém fizer, coloca nos comentários aí pra gente dar uma olhada e a gente ver como é que tá o seu código, fazer alguma opinião, críticas construtivas ou até mesmo só elogiar mesmo, porque você escreveu muito bem. Então vamos dar uma continuada. Vou criar aqui como um form repository. E o que o nosso formulário vai precisar? O nosso formulário tem que saber, tem que receber uma função que ele vai enviar o texto que ele tem, porque o texto a gente vai controlar dentro do nosso formulário, então ele vai enviar o texto que ele tem para essa função. Então, eu acabei de pensar aqui, o que a gente precisa não é um stateless widget, a gente precisa um stateful widget, porque a gente vai precisar que o nosso formulário repository controle um estado de um input. Então, deixa eu remover aqui. Beleza, só transformei em um stateful widget usando lá o nosso snippet. E agora a gente vai ter que receber uma propriedade que vai ser uma final function onSearch, que vai ser quando o usuário clicar no botão de search. E nesse caso, eu vou exibir aqui como this.onSearch. Então a gente vai receber isso.
Agora vocês podem já estar se perguntando como que a gente acessa esse onSearch aqui dentro, porque a gente tem o nosso estado, que vai estar controlando ali o nosso texto, ele está um pouco complicado, certo? Porque ele tem aqui ele é uma outra classe. Isso a gente vai ver em um momento. Então, no momento eu vou só renderizar um texto aqui, que vai ser form, ou melhor, eu vou mover o nosso texto aqui para dentro. Então, eu vou mover aqui, como container, eu vou chamar de column. Então, eu vou trocar isso aqui para um children e vou renderizar o nosso texto, que nesse caso a gente não vai ter esse texto, a gente vai usar um formulário, então eu vou remover, mas a gente vai ter o nosso botão, então eu vou fazer aqui um auto import do nosso botão, vou separar aqui do topo, e no momento eu vou remover esse texto, eu vou colocar buscar. Beleza, buscar, ok, a gente tem um texto buscar e o nosso form repository, então tá interessante. Agora, o que eu quero fazer? A gente vai ter que fazer algumas mudanças. Primeiro, a nossa função ela tem que receber um string repo, que vai ser o repositório que a gente está buscando. E eu vou concatenar no lugar de Flutter um $repo. É muito simples, certo? A gente só faz isso e o Flutter faz a mágica pra gente. Então, isso aqui eu já mudei. Eu não vou querer mais ter esse texto aqui, porque a gente não precisa mais dele. Não vou precisar mais do init state. A gente não vai precisar desse texto e nem desse botão. O que a gente vai precisar é do nosso form repository, que no caso eu vou fazer aqui um auto import. Então, no momento, a gente não está mais usando o botão, eu vou remover, eu vou adicionar o form repository aqui para a nossa lista. Então, a gente tem o form repository, o list e o repository em si, que é a classe. E aqui a gente vai passar para o form repository o nosso onSearch, que vai ser a nossa função search repositories, né? Que no caso a gente está passando dessa forma. Então agora o nosso componente está muito mais limpo. A gente tem o nosso title bar, que é o início, a gente tem o nosso body, que é um container, e a gente tem o nosso form repository num componente e o nosso list repository em outro componente. Fica um pouco mais interessante, certo? Então, beleza, eu vou salvar aqui, já mudou ali para o buscar agora. Eu não vou mexer em nada aqui, porque eu já alterei para buscar de acordo com o repositório que eu escrevi. E eu não vou mais dar o print nos repositórios, porque eu já estou exibindo eles na nossa lista. Então aqui a gente deu uma limpada muito grande na nossa página home, certo? E agora a gente tem dois repositórios que fazem coisas diferentes e eles comunicam entre si, dois componentes que comunicam entre si. A gente tem um componente do formulário, que chama a função de buscar repositórios, e a gente tem um componente da lista, que vai receber os repositórios que eu estou buscando. Então vamos entrar no form e a gente vai criar um formulário agora. Como que a gente cria um formulário? Então eu gostaria de abrir aqui o site do Flutter mesmo e ver como que a gente cria um formulário. Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir as documentações, vou entrar no Widgets Catalog. Aqui a gente vai ter uma opção de Input, onde a gente tem formulário. Você vê que eu estou usando a documentação, gente. Eu não quero fazer nenhum segredo. A documentação ela tem tudo que a gente precisa e tem exemplos. Então aqui mesmo a gente já vai ter um exemplo de como fazer esse formuláriozinho simples, que é o que a gente quer. A gente quer um formulário que tem um text input e um button. E nesse caso ele está fazendo um pairing aqui. Para tudo isso funcionar, você vê que ele tem um form key. Esse form key é uma forma de você criar uma key para o seu formulário, que é um componente form. E essa form key ela vai ser responsável por controlar a validação do formulário. Então a gente vai começar criando essa form key. Eu vou só copiar o código daqui. Então vamos ir lá para o nosso formulário. E ele vai ser o nosso primeiro parâmetro, o form key. Então aqui a gente não vai retornar mais um column, a gente vai retornar um form. Esse form vai retornar o nosso column. Ok, o form tem o tilde column e aqui a gente vai pôr um key do form key. Você vê que a gente tem umas opções como um auto-validate, que ele vai validar o formulário já no momento que você entra. No caso, a gente não quer porque a gente não quer mostrar uma mensagem de erro para o usuário sem que ele nem tenha escrito nada, né? Então, vamos remover aqui. O que a gente tem agora? A gente tem o nosso botão. O botão, eu quero primeiramente fazer um formKey.validate. No caso, ele tem um current state. Vamos dar uma olhada aqui como que eles fazem a validação, certo? Aqui ele tem o botão, ele verifica o current state e faz uma validação. Então aqui, o que a gente vai fazer, vamos voltar para o nosso Dart, quando pressionar o botão, a gente vai fazer a validação, e se for válido, a gente pode processar a informação. Nesse caso, a gente tem que chamar o onSearch. Então a gente vai chamar aqui onSearch do nosso texto, que vai ser uma variável que a gente vai criar ali, né? Então eu vou criar essa variável, var text, e vou iniciar ela como um string vazio, que vai ser a nossa busca, né? O nosso texto aqui eu vou chamar de search, que é a nossa busca. O que a gente precisa fazer agora é ter um
componente que vai fazer essa mudança do onSearch, porém vocês podem ver da variável search, vocês podem ver que o nosso search ele não está encontrando. Então, se eu vier aqui, vamos ver o que ele faz. A gente pode criar um método, a gente pode criar uma função, a gente pode assignar um valor. Então está um pouco estranho. A verdade é que esse onSearch ele está em outra classe, que é o nosso widget em si, né? O form repository é um widget que eles chamam state. E como que a gente acessa o widget? Como que a gente acessa a variável do widget? A gente fala widget. E é isso, a gente dá o widget.onSearch, ele sabe que o nosso widget tem um search porque a gente está estendendo um estado desse form repository. E é isso, a gente já tem a função aqui. Então, o nosso botão ele já está executando, ele vai fazer uma validação do formulário e vai fazer uma execução. E aqui, como que a gente cria o formulário? Vamos dar uma olhada. O text input, né? Deixa eu abrir aqui o site do Flutter. Beleza, aqui a gente tem um text form field. Vamos copiar esse campo, porque é o que a gente faz aqui, a gente copia código. E vamos colar aqui. O text form field ele tem um const input decoration, lembra do nosso const? A gente vai ter aqui como o texto do nosso formulário, eu vou ter um busque repositórios. Novamente, ele é um const porque ele nunca muda. E a gente tem um validator que ele vai validar se o valor que eu tenho nesse campo está vazio. Se ele estiver vazio, eu vou exibir um por favor, preencha esse campo. Simples assim. Porém, aqui eu não estou falando ainda para o meu formulário qual que é esse texto, né? Então, eu quero, na verdade, ter alguma forma de buscar algumas informações. Então, posso ter um autofocus true. Isso é uma coisa interessante. Quando o usuário já entrar, ele já vai abrir o keyboard do usuário para ele fazer a busca. E ele tem controller, ele tem muitas informações aqui, porém eu quero fazer de uma forma simples. Eu quero basicamente a cada vez que mude o texto, então quando mudar o texto, eu vou assignar esse valor desse texto para o meu search. Então eu vou falar um setState, né, que é o nosso amigão para fazer o estado mudar. Vou falar que o search é igual ao val. E é isso. Então eu adicionei um onChanged e agora o meu search ele vai receber o valor sempre que esse estado mudar. E nesse caso eu tenho que fazer aqui que isso é uma função. Então, sempre que o search mudar, eu vou passar para esse valor. Vamos ver como é que está o aplicativo? Olha só. E você vê que ele já está clicado, né? Ele já está selecionado o texto para a gente escrever o repositório. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e buscar um React. Isso aqui já vai funcionar? Já está buscando. Ó. Já buscou o repositório React. Porém, eu creio que a gente pode melhorar isso um pouco. Quando a gente clicar no buscar, talvez a gente queira mostrar um loading, né, enquanto está carregando, e para o usuário saber que a gente está buscando o que ele escreveu. Em geral já está funcionando, só vamos fazer esse pequeno improvement antes de finalizar esse vídeo, certo? Então eu vou adicionar aqui uma variável de loading e vou falar que ela é por default false, porque a gente tem que buscar. E quando a gente entrar na função, eu vou fazer um setState que vai mudar o loading, no caso aqui eu fiz besteira, o loading para true. E uma coisa, se eu estiver já buscando, eu não quero buscar de novo, não quero deixar que o usuário clique 1 milhão de vezes. Então, se eu já tiver loading, se eu tiver um loading, eu vou retornar. Então, o usuário só pode buscar quando terminar essa busca. E eu posso, inclusive, desabilitar o botão se tiver o loading, certo? Então, para eu desabilitar o botão se tiver o loading, eu tenho que passar esse loading para lá. Porém, antes de eu fazer isso, tem uma outra coisa. Eu iniciei o loading como true, porém eu nunca estou terminando. Eu tenho que terminar ele quando eu já tiver os repositórios aqui. Então, vou dar um loading false. Show? Eu creio que está bem interessante. A gente já faz muito mais sentido o que a gente está fazendo. E agora a gente precisa passar esse loading para o nosso componente, o list, na verdade, para o componente form, né? O form que ele tem que saber se a gente tem um loading. Então, eu vou passar aqui como uma propriedade loading que eu tenho que criar lá no form. Então, vamos lá para o nosso form. Eu vou criar uma final bool loading. Vou adicionar ele aqui no nosso construtor. E como que eu faço para desabilitar o botão? Para eu desabilitar o botão, eu tenho que basicamente fazer que esse onPressed seja nulo. Então, o que eu vou fazer é, se estiver carregando, se eu tiver o widget.loading, que isso vai estar no nosso widget, eu vou retornar como null o onPressed. Se não, eu retorno o nosso. Outra razão para a gente não querer que o usuário busque. A gente não quer que o usuário busque se a gente não tiver nenhum texto. Então, eu vou colocar, se o widget tiver loading ou o nosso search for
vazio. Show, certo? Agora o botão ele está desabilitado, eu não consigo clicar para buscar, porém se eu começar a escrever, ele vai habilitar. Tudo isso de forma muito mágica. Vamos buscar o Flutter? Buscar, ele desabilitou e achou aqui. Porém faltou uma coisa, eu estou desabilitando o botão enquanto ele está no loading, porém eu não estou exibindo nenhum loading. Então eu vou voltar aqui para o nosso... Eu vou fazer isso no nosso formulário, porque a gente mostra isso no topo de forma que sempre fique ali. Então eu tenho no nosso formulário o text form field, o botão, e como que eu quero fazer um elemento aparecer condicionalmente. Eu vou verificar if loading, você pode escrever um if dentro do nosso componente, que no caso é o widget.loading. Eu vou retornar um circular progress indicator. E é isso, não tem que fazer mais nada. Se eu buscar agora, ele mostra o loading e carrega pra gente. Eu creio que a gente avançou muito aqui, a gente trouxe validações de input, a gente trouxe habilitação e desabilitar o botão, a gente trouxe a lista, né, uma lista performática, e a gente já está buscando repositórios. No próximo episódio eu vou querer trazer alguns conceitos um pouco mais avançados, como Infinite Scroll e coisas do gênero. Eu creio que Infinite Scroll é um dos pontos, eu vou pensar um pouco mais e vou trazer com que isso seja um pouco mais interessante. Eu vou trazer também com que quando a gente clicar no abrir repositório, isso abra a página do usuário usando o URL Launcher, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe o seu like aí, se inscreva para os próximos vídeos e até a próxima.